Hoje eu quero te mostrar 4 leituras leves e super interessantes para você desenvolver o seu olhar analítico o quanto antes. E o melhor, de uma forma super aplicada no mercado corporativo. Eu sou Jennifer Oliveira, sou MVP Microsoft, fundadora do Grupo TAM, e o meu objetivo é te ajudar a se destacar no mercado através das principais ferramentas de análise. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais por aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder. Então hoje eu quero te mostrar 4 opções de livros imperdíveis que você precisa ler e que vão te ajudar muito a melhorar a sua visão analítica, a melhorar seu tratamento com dados e principalmente te tornar um profissional muito melhor. E é claro que eu não poderia começar por uma opção diferente que não o Storytelling com dados. O Storytelling com Dados é um livro incrível. Se você me acompanha lá no Instagram, você já me viu falando dele dia sim e dia também. Mas se você me acompanha apenas aqui no YouTube, talvez você ainda não tenha visto tanto assim. Mas o Storytelling com Dados é um livro simplesmente sensacional. Esse livro é uma bíblia sobre visualização de dados. Então ele vai explorar formas de você mostrar os seus dados de uma forma muito mais atrativa, muito mais interessante, chamando muito mais atenção para as informações, para que você consiga elevar o nível das suas entregas. O Storytelling com Dados, ele é um livro completamente aplicado no mercado corporativo. Então, a Cole Netflix, que é a escritora desse livro, ela trouxe aqui uma abordagem realmente muito aplicada e muito dia a dia. Então, em diversas situações, você vai lendo os exemplos, vai olhando ali as observações e você vai perceber que você vive aquilo de fato no seu dia a dia e que você realmente pode aproveitar muitos conteúdos aqui dentro. E como eu falei, ele é praticamente uma bíblia de visualização de dados. É o tipo de livro, o meu tá todo surrado, com a capa toda torta, todo marcado, porque é realmente um tipo de livro que vira e mexe, eu volto, releio algumas partes e realmente reaproveito os conteúdos aqui dentro dele, porque é muito, muito valioso. E toda vez que você lê, você percebe alguma coisa diferente e já sai correndo para alterar algum relatório seu. Então, para você melhorar os seus relatórios e ter uma visão muito mais apurada para visualização de dados e Storytelling com Dados da Cole Netflix. A segunda opção que nós vamos falar é um outro queridinho meu, que é o Como Mentir com Estatística. O livro Como Mentir Estatística, do Darrell Huff, é um livro super interessante que vai te fazer abrir os olhos para estatísticas e visualizações mal aplicadas. Com este livro aqui, você vai desenvolver um olhar crítico e muito mais sensível às informações que você está recebendo. Então é muito interessante porque ele traz uma visão de aplicações erradas da estatística no nosso dia a dia, que fazem com que a gente tenha uma percepção completamente distorcida. É claro que ele não vai te ensinar a mentir necessariamente, mas ele vai te mostrar como a estatística aplicada de forma errada pode distorcer ali as informações para que você evidencie ou chame atenção para informações específicas que você deseja. Então é muito interessante porque ele vai te ajudar a desenvolver muito esse seu olhar crítico, você vai conseguir ficar muito mais esperto, muito mais esperta com a sensibilidade e as informações que você está recebendo, vai saber olhar e fazer perguntas críticas sobre os dados que você está olhando e até mesmo vai te dar esse olhar para a criação dos seus relatórios. Então, assim como é importante você estar atento ao que você está recebendo, também é muito importante que você esteja atento aos relatórios e demandas que você está construindo. Então, ele é um livro super bacana, ele é muito curtinho, ele tem o quê? 200 páginas? É isso, 160 páginas mais ou menos. Ele é muito rápido de ser lido, tem 55 páginas. Ele é muito curtinho, a página, tem uma ideia, é do tamanho aqui da minha mão. É um livro bem tranquilo, bem gostoso, ele é todo ilustrado e ele traz muito ali exemplos visuais também. Então vale muito a pena, é aquele livro que você vai ler tranquilo, numa sentada e vai também conseguir pegar algumas percepções. Então, Como Mentir com a Estatística, do Darrell Huff, muito interessante, super bacana. E vale ressaltar que eu vou deixar o link direto para todos eles aqui, direto na descrição. Então, se você quiser comprar algum desses livros, eu vou deixar os links aqui para você ver exatamente qual é a versão que eu estou falando. O terceiro livro é um livro que eu particularmente
quando eu peguei, eu não dava lá muito valor para ele. Eu achava a capa bem engraçadinha. Mas eu fui testar, que é o livro Todo Mundo Mente. Este livro aqui, O que a internet e os dados dizem sobre quem realmente somos. Eu confesso que eu achei bem interessante, tanto o título combinado à capa, que é um animal meio cavalo, meio zebra. E esse livro aqui, ele é um livro que ele também vai te fazer pensar muito. Ele, de todos, é o livro menos corporativo, ele tem uma pegada mais acadêmica. No entanto, por que ele é muito interessante? Porque ele também vai te fazer pensar sobre a importância dos dados. Ele traz diversos exemplos de como a internet hoje ela pode ser utilizada para acessar informações de uma forma muito mais valiosa. Então, às vezes, o que você fala para uma pessoa não é de fato o que você está fazendo ou sentindo. Então, ele traz exemplos de até alguns temas um pouco mais sensíveis, como preconceitos, sexualidade e aí sucessivamente, para mostrar como, às vezes, o que a gente fala não é de fato o que a gente está sentindo ou fazendo internamente ou por trás dos panos. Então, ele traz uma percepção de como hoje, a internet, os dados e o consumo de informações pode trazer informações muito mais reais e muito mais coerentes com a realidade do que pesquisas e apontamentos humanos. E ele é muito interessante justamente para você começar a pensar mais sobre os dados. Então, hoje, do que você está acessando, existem formas de você conseguir informações, conseguir dados que não seja pedindo para clientes, pedindo para pessoas responderem e que vão conseguir ler e exemplificar muito mais a realidade. Então, ele é um livro que te faz pensar do início ao fim. E ele é todo segmentado em partes de análise, em ângulos diferentes. E em cada um desses ângulos, ele vai explorando ali como que você conseguiria ter uma resposta melhor olhando para os dados. Então, ele traz essa necessidade, essa importância da análise de dados bem aplicada também ao nosso dia a dia. No entanto, como eu falei, ele tem uma pegada um pouquinho mais acadêmica, mas ele é muito interessante para te fazer pensar e para desenvolver essa sua visão analítica, esse senso crítico também. E por fim, mas não menos importante, O Andar do Bêbado. Foi um livro que eu li na faculdade e ele é um livro muito interessante porque ele vai explorar como que o acaso e a aleatoriedades impactam na nossa vida. Ele é uma leitura super gostosa e uma leitura também bem interessante porque ele vai trazer alguns conceitos estatísticos de uma forma muito mais acessível. Então, ele vai explorar a teoria das probabilidades, por exemplo, e diversos outros conceitos estatísticos de uma forma bem leve e bem clara, bem aplicada mesmo, para a gente entender como que essas coisas, como que essas questões vão se aplicando no nosso dia a dia. Ele é um livro que faz a gente pensar muito sobre esse peso, né, e essa relevância do acaso nas nossas vidas, então dessa imprevisibilidade das coisas, e traz um pouco dessa sensação de impotência, no sentido de, por mais que a gente tente fazer previsões, por mais que a gente tente ter altas expectativas, muitas vezes a aleatoriedade, o acaso, pode impactar e impacta muito. E ele traz exemplos desde áreas como esportes até o negócio, até o mercado corporativo. Então, esse também é um livro super pequenininho, ó. Esse de todos é o menor em tamanho, ó. Ele é menor aqui que o meu palmo nessa minha versão. E ele tem 200 páginas também, quase 300 páginas. Mas ele também é um livro super gostoso, super tranquilo de ler. Você não precisa ter base estatística, você não precisa ter nada disso, tá? Por mais que ele explore esses conceitos, é de uma forma extremamente leve. E justamente por isso ele te traz esses conceitos de uma forma bem interessante, te ajudando a explorar e expandir ainda mais, então, esse senso crítico. Então, esses 4 livros, eles têm algo bem comum, que é justamente isso, de trazer temas, às vezes um pouco mais complexos, às vezes um pouco mais densos, de uma forma muito leve, muito aplicada, e às vezes nem mesmo abordando esses temas, mas trazendo as exemplificações de como cada um desses conceitos, cada um desses temas se aplicam na nossa realidade. E por que eles são tão interessantes para desenvolver o olhar analítico? Porque justamente o desenvolvimento do olhar analítico, ele está relacionado a essa expansão da sua visão, a você ter um senso crítico do que pode acontecer, o que pode dar errado, de você entender o que talvez valha mais a pena, o que não faça tanto sentido, e entender o que pode ser um pouco arriscado. Então, quando você desenvolve esse olhar
mesmo que através de leituras mais leves, você consegue ter ali uma entrega muito mais interessante no seu trabalho. Me conta aqui se você quer vídeos falando melhor e dando mais exemplos, dando mais detalhes sobre cada um dos livros. E me conta também quais livros você já leu que você achou bem interessante, que eu quero saber. Um abraço e até a próxima!